Vamos ver agora como organizar a informação com listas. Nós já aprendemos como criar uma página HTML, quais são os elementos que formam a página, como marcar títulos nessas páginas e como marcar parágrafos. Nós veremos então as listas. As listas elas são formadas por várias tags diferentes. Com essas tags diferentes, nós podemos criar listas numeradas, listas simples e listas de definições. Nós também vamos ver aqui como alterar essas listas utilizando CSS ou as propriedades do CSS que estão ligadas a essas listas. As listas, elas são uma coleção de itens e as listas ordenadas, elas vão apresentar esses itens de maneira numerada, tá? Então, ela vai enumerar esses itens da lista. As listas não ordenadas, elas vão apresentar os itens sem uma ordem. Então, eles vão ter um marcador nos itens, mas não vai ter uma ordem definida. Você também pode utilizar links aqui dentro das listas não ordenadas. Nas listas de definição, elas possuem rótulos e descrições. Então, geralmente, elas são usadas para glossários, mas nós podemos utilizar para outros itens que apresentem os mesmos rótulos e descrições. As listas ordenadas, elas são marcadas com OL e terminadas com /OL. As listas não ordenadas são marcadas com UL e terminadas com /OL. E as listas de definição, elas são marcadas com DL e terminam com /DL. Os itens dessas listas, eles são marcados com LI e /LI, no caso das listas ordenadas e das não ordenadas, e no caso das listas de definição, como nós temos um rótulo e a descrição, então você tem lá um DT para marcar esse termo ou rótulo e o /DT para terminar, e DD para marcar a descrição desse termo e /DD para terminar essa descrição. Você pode utilizar espaços e tabulações para ordenar os itens e facilitar a leitura do código. Só que o resultado final da lista ele não vai ser diferente só porque você colocou, por exemplo, tabulações ou salta-linhas lá no código. Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de uma lista ordenada. Então, ela começa com OL, termina com OL, e os itens dessa lista começam com LI e terminam com /LI. Essa lista, você pode ver que ela possui tabulação e tem também salta-linha. Em cada uma dessas linhas aqui, você tem uma nova linha. E tabulações. Facilita a leitura de quem está criando a página. Mas para o navegador, aquela lista lá e essa lista daqui são a mesma lista. Por quê? Eu tenho aqui a abertura da lista não ordenada, o fechamento dela, e cada item aqui dentro de um LI/LI, LI/LI. Nessa página aqui, nós temos um título H3 para colocar aqui o que é essa lista, né, ou sobre o que é essa lista. E aqui nós temos uma lista ordenada com os itens aqui dentro.
E nós temos uma formatação aqui, esse OL está com uma tabulação e os itens também estão com tabulação. Se nós verificarmos isso lá no navegador, o resultado no navegador é esse aqui, olha. Eu tenho uma lista ordenada, então aqui estão os números da ordem e aqui está aquele título de nível 3. Aqui no código, se eu retirar aqueles espaços, no código agora fica mais difícil para eu ver essa lista ou visualizar quais são os itens dessa lista, mas lá no navegador ou no resultado final, nada muda. E se eu exibir o código-fonte aqui, você vê que o código-fonte a lista está toda na linha 11 aqui, mas a saída dela para o navegador foi formatada aqui em várias linhas na lista. Então, vamos entender essas listas ordenadas. Elas são marcadas, então, com OL e barra OL para terminar, e cada item é com LI e barra LI. O OL aqui é de Ordered, ou seja, lista ordenada. Ordered List, por isso que é OL. E aqui o item é de List Item. Quando o navegador mostra essa lista ordenada, ele vai colocar um número em cada um desses itens da lista. Ele também indenta cada um dos elementos. Aqui em nosso exemplo, você pode ver que existe um espaço maior entre o canto esquerdo aqui da tela e os itens da lista, além da ordem aqui nos itens dessa lista ordenada. Aquele rótulo que fica em cada item, né, ele pode ser tanto número, como nós vimos, como pode ser letra ou números romanos, ou algarismos romanos. Você deve utilizar essas listas ordenadas quando essa sequência dos itens ela for relevante. Quando os itens de uma lista eles podem aparecer em qualquer ordem, você não deve usar uma lista ordenada, você deve usar uma lista não ordenada. Aqui nós temos um exemplo de uma receita, como cozinhar ovos, e a sequência aqui ela é importante. Então, o melhor é que eu use uma lista ordenada. Aqui nós temos então o exemplo lá da lista ordenada com uma receita e novamente aqui você vê que você pode tanto deixar o texto em uma linha só ou colocá-lo em várias linhas e isso não importa, o navegador vai considerar apenas um espaço. Então vou deixar essa terceira e quarta itens aqui da lista com espaços e esse primeiro aqui sem espaço, e você vai ver que a saída é bem semelhante. Tá aqui então, olha, mesmo eu tendo colocado aqui em duas linhas esse terceiro e quarto item aqui, eles apareceram aqui no navegador como uma linha apenas, porque tem espaço aqui nessa página, né, ou na tela. Veja que se eu usasse aqui uma lista não ordenada, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o UL, o resultado seria que nós não teríamos aqui a numeração, então o usuário não saberia que ele deve seguir uma ordem definida. Então, o ideal é deixar como lista ordenada para que apareçam a ordem aqui do que deve ser feito nessa receita. Nós podemos alterar a visualização dessas listas ordenadas, alterando o número ou alterando também o estilo da numeração de cada lista. Para isso, nós vamos usar a propriedade do CSS chamada ListStyleType.
ela vai cuidar dessa numeração. As opções que eu tenho é a decimal, que é a padrão, lower alpha para a letra minúscula, upper alpha para a letra maiúscula, lower Roman para a letra minúscula com algarismos romanos e upper Roman para algarismos romanos maiúsculos. Vamos ver isso lá nos exemplos. Aqui eu tenho a lista padrão, então ela está como decimal. Se eu deixar aqui no código como decimal, você vai ver que nada vai mudar. Então, o resultado é que continua lá naquela ordem decimal. Eu tenho aqui a opção do lower alpha. Deixa eu atualizar aqui. E olha, agora aqui a sequência são letras minúsculas, A, B, C, D, E. Tem a opção do upper alpha. O resultado aqui são as mesmas letras, mas maiúsculas. Tem aqui a opção do lower Roman. Os números aqui em algarismos romanos, minúsculos. E tem o upper Roman, algarismos romanos maiúsculos. Do jeito que eu estou fazendo aqui com esse style, eu estou usando a propriedade style e colocando a propriedade, o valor, aqui dentro desse atributo. Mas eu poderia especificar isso tanto em CSS aqui dentro da própria página, como nós já vimos anteriormente. Então, para fazer isso, eu colocaria aqui numa tag style, selecionaria o elemento OL e colocaria lá a propriedade e o valor dela, então list style type upper Roman, para todo OL aqui dessa página. Então, eu selecionei o OL e coloquei ali upper Roman. Eu vou mudar aqui de upper Roman para lower alpha, para nós vermos essa alteração lá no código, na página. Então, está aqui, olha, a alteração com esse estilo aqui dentro da página. E eu poderia também colocar isso aqui, como nós já vimos, em um arquivo externo. Selecionar OL para selecionar as listas não ordenadas daquela página e aqui colocar um link para aquele estilo lista.css. E aí nada mudaria, no caso aqui ainda está letra minúscula, mas eu poderia trocar aqui para upper alpha e o estilo muda aqui. Então, tem essas três opções do CSS para alterar as listas ordenadas. Então, nós vimos ali como alterar utilizando o atributo style na própria tag. Nós vimos também que nós podemos selecionar lá numa tag style ou num arquivo CSS externo a OL ou todas as listas não ordenadas e aplicar essa propriedade com esse valor. Mas nós também poderíamos colocar um ID naquele elemento lá e selecionar esse ID com CSS ou então colocar uma class e selecionar essa class também com CSS. No caso do ID tem hashtag antes do nome e no caso de class tem um ponto antes do nome. Como exemplo aqui daquelas alterações com o ID, eu coloco aqui o ID.
na lista que eu quero que seja aplicada aquela alteração e lá no CSS eu seleciono aquela lista lá com o hashtag dias e altero o list style type dela para. Então aqui nós vemos aquela alteração com list style type, mas agora eu não estou selecionando a lista com o OL. Eu estou selecionando apenas essa lista aqui que tem o ID dias. Se ao invés de ID eu alterasse aqui para uma class, então ao invés de ID aqui eu vou selecionar um class. Então aqui no estilo eu teria que selecionar com ponto e o nome que eu usei naquela class. O resultado seria o mesmo aqui. Deixa eu alterar aqui, só para nós vermos que a alteração tem o mesmo efeito. Então aqui, no caso, eu estou selecionando com o class, porque eu usei o ponto e o nome daquela classe. Nós podemos fazer essas alterações utilizando as ferramentas do desenvolvedor para testarmos mais rápido. Basta que eu abra a página no Chrome e acesse lá aquelas ferramentas do desenvolvedor e a aba Elements. Então, aqui com a minha página aberta, eu venho aqui em inspecionar e aí aparece aqui as opções aqui da minha página, né? Então, aqui estão as ferramentas do desenvolvedor. Vou deixar com essa aba Elements aqui selecionada e em seguida eu vou procurar aqui dentro do Style, aqui no caso minha, eh, da minha lista, eu vou trocar aqui mesmo, olha, para as diversas opções aqui, olha. Então, troquei para Upper Alpha, vou trocar para Lower Alpha e eu já vejo, conforme eu troco aqui, eu já vejo a opção selecionada e mudada ali. Então, Lower Roman já aparece lá e Upper Roman já aparece também. Então, você pode fazer isso aqui com as ferramentas do desenvolvedor. Você só precisa selecionar aqui dentro dos elementos a lista e aqui na aba Styles efetuar a troca. Além de trocar o tipo da lista, nós também podemos alterar com o atributo Start o início daquela lista. Então, aqui nesse caso, com uma lista ordenada, ela vai estar começando do item 4 quando eu uso start igual a 4. Como exemplo aqui, nós vemos os meses começando com 7, desde que eu ajuste aqui essa OL com o start igual a 7. Então, aqui nós veremos lá no navegador esse item primeiro aqui marcado com o número 7 e não o número 1. Vamos agora testar então essa página aqui com os meses e você já vai ver que ela já começa aqui, olha, pelo número 7, porque foi o que eu ajustei lá no Start. Se eu não tivesse colocado nada, o padrão é começar pelo número 1. Então, tá aqui, olha. Nós também podemos trocar o list style type de cada LI e nós podemos trocar também o value dos itens. Como exemplo, vamos usar aqui o inspecionar dessa página para trocar aqui o número de um determinado elemento aqui. Então, selecionei o item e vou aqui agora alterar nesse item
Olha, então aqui eu troquei o value do November para 9. O que aconteceu aqui foi que o setembro começou do 1, outubro do 2, porque lá no código eu não alterei aqui o start. Então, quando eu não tenho um start aqui, ele começa com 1. Resultado aqui, setembro 1, outubro 2, mas aqui eu alterei o value do November. E aí, como resultado, esse novembro começou com o número 9 aqui. Eu também posso trocar aqui o list style type desse item. E agora você vê aqui que ele trocou por i, porque eu coloquei o list style type dele como lower alpha. Só que tem uma diferença aqui. Enquanto que o número, o value lá, ele alterou a sequência do restante aqui, o type ou list style type desse elemento November não alterou o list style type do resto dos elementos aqui nessa lista. Agora vamos ver a lista não ordenada. Os itens aqui eles possuem o mesmo marcador, já que não tem uma diferença na ordem delas. Essa lista é criada com o L de unordered list. E os itens também são itens da lista, então também aqui são list items. LI. Se eu trocar aqui, por exemplo, essa lista ordenada por uma lista não ordenada, então aqui o resultado será que esses meses serão todos exibidos com o mesmo marcador. Então, aqui no caso, um círculo fechado. Nós também podemos usar aqui a propriedade listStyleType dos elementos aqui de listas não ordenadas para trocar os marcadores dessas listas e as opções são, nós temos o disco que é o padrão, temos também square e circle. Então aqui nessa página de exemplo eu poderia ter o style aqui, selecionando o L, ou a lista não ordenada, com o list style type igual a square. O resultado seria que ao invés de ver círculos, nós vemos agora, ou discos, agora nós vemos quadrados aqui nos marcadores. E nós também poderíamos colocar circle, e a diferença aqui seria que o disco estaria vazio, só o círculo marcado aqui em cada marcador. Nós podemos, além de usar lá aquelas opções, nós também podemos utilizar um list style image e passar a URL do arquivo que nós queremos usar como marcador lá em nossas listas. Então, aqui no caso, se eu tivesse desse jeito aqui, ajustada desse jeito a propriedade com esse valor, eu mostraria esse marca.gif no lugar lá daqueles marcadores padrão que nós vimos. Aqui, como exemplo, nós vamos trocar ao invés de usar o círculo aqui como list style type, nós vamos usar uma imagem aqui. Então, nós vamos usar list style image e passar a URL da imagem que nós temos no computador, na mesma pasta. Então, aqui no caso, ao invés de mostrar o círculo, vai ficar com esse ícone aqui, ou essa imagem lá como marcador. Se nós tivermos textos muito longos também, então vai fazer diferença a posição do marcador. E aí nós temos como list style position as opções de outside ou inside. Nós temos então aqui esse marcador e o texto. Você vê que esse texto aqui ficou veio até para a próxima linha aqui. Então vai fazer diferença esse position aqui do marcador. Se eu usar outside,
você nota aqui que o marcador ele está fora dessas duas linhas. Então, eu vou trocar aqui, tirar a imagem, só para nós visualizarmos melhor. Então, aqui, olha, eu tenho o item e o marcador fora aqui desse texto. E se eu coloco o inside, o marcador vem aqui para dentro. Nós notamos por conta desse texto aqui que fica alinhado com o marcador. Nós podemos ainda utilizar uma única propriedade, a list style, para alterar o tipo de uma só vez. O tipo, a posição e definir uma imagem lá para aqueles itens. Nessa ordem. Veja, aqui eu coloquei uma imagem que não existe na URL, só para você ver que ele vai colocar aqui como marcador nessa lista o círculo, porque ele não encontrou aquela imagem. Então aqui esse marcador, ou estilo aqui, ou tipo daquele marcador, ele vai funcionar quando não foi encontrada aqui aquela imagem que eu busquei ali para ser a imagem dos marcadores. Aqui nesse caso eu selecionei uma imagem que existe, então ela foi utilizada. E eu posso aqui também ajustar já a posição de uma vez só aqui no List Style. Aqui está como Outside e eu posso colocar como Inside também. Agora vamos ver as listas de definição. E essas listas de definição elas vão possuir duas partes, os itens delas. Então vão ter o termo e uma definição daquele termo. A lista de definição ela é marcada com DL e termina com /DL. E os termos dessa lista são marcados com DT e /DT. E a definição desses termos com DD e /DD. Então, aqui no nosso caso, nós poderíamos utilizar aqui uma lista de definição para definir, por exemplo, os meses. Então, aqui eu colocaria, ao invés de um item da lista, September aqui seria um DT dessa lista. E aquela frase ali seria o DD dessa lista. Ou a definição daquele termo lá, que é o mês. A mesma coisa aqui com outubro e os outros meses. Vou deixar por enquanto eles de fora. Então, nós temos aqui o marcador da lista de definição, um termo, a definição desse termo, outro termo e a definição desse outro termo. Vou tirar esse estilo aqui, não vai ser aplicado, e o resultado é essa lista aqui. Olha. Você vê que o termo está aqui e o navegador colocou a definição do termo aqui embaixo, um pouco indentado para a direita. Você pode também colocar uma lista dentro de outra lista. E aí o que vai acontecer é que a lista interna vai se tornar um elemento
dessa lista externa. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma lista não ordenada aqui, e dentro dessa lista ordenada eu tenho outra lista não ordenada como item dessa lista externa. Vamos dar uma olhada no resultado disso. Então, está aqui a lista e um dos itens dessa lista está aqui a outra lista que ficou dentro. Podemos utilizar as listas para guardar itens de navegação. Então, nós podemos colocar links em itens de listas e alterar as propriedades CSS dessa lista para criar uma barra, por exemplo, de navegação em nosso site utilizando listas. Como resumo, nós vimos então que para criar uma lista ordenada eu vou marcá-la com OL, para criar uma lista não ordenada eu vou usar o L, nessas duas listas eu vou usar itens marcados com LI, nós também temos uma lista de definição que é marcada com DL, e essa lista de definição ela tem termos e tem definições desses termos, marcado com termo DT e a definição do termo com DD. Nós também vimos que podemos utilizar propriedades do CSS para alterar o tipo da lista com ListStyleType, colocar imagem nos marcadores com ListStyleImage, alterar a posição dos marcadores com ListStylePosition e alterar todos os três itens utilizando a propriedade ListStyle, seguindo a ordem, né? O type, position e depois a imagem.